Olá, eu me chamo Priscila Freitas, sou iluminadora e pesquisadora, estudante do Programa de Pós-Graduação de Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO da UFMT, e hoje eu os apresento o podcast Arte, Cinema e Luz Natural, o podcast de construção científica que é parte da minha pesquisa de doutorado, onde investigo sobre as relações entre cultura, cinema e meio ambiente. Trata-se de um estudo sobre a luz natural de Mato Grosso. Hoje, vamos conversar com Severino Neto. Severino é diretor e roteirista de 4 curtas-metragens que percorreram mais de 90 festivais e ganharam dezenas de prêmios. Finalizou seu primeiro longa-metragem de ficção, A Batalha de Shangri-La, lançado nos cinemas em 2022 e disponível em plataformas de VOD. Ganhou o edital Ancine FSA com seu segundo roteiro de longa de ficção, Memória de Elefante, em pós-produção. Seu longa-metragem de documentário, Sísmico, pode ser visto na Amazon Prime Video do Brasil e acaba de finalizar o seu novo longa de documentário, Chumbo. Severino, muito obrigado pela sua presença com a gente para falar de arte, cinema, audiovisual e luz natural. Eu que agradeço, Priscila. É sempre bom falar de cinema, audiovisual, de alguma forma, né, aqui em Mato Grosso. Então, muito obrigado pelo convite. Que bom. Eu vou começar com uma pergunta. O que um diretor cinematográfico precisa saber? O que é imprescindível na sua arte da fotografia para o cinema e o audiovisual? O que você acha assim, que o diretor precisa saber, imprescindível? Em relação à fotografia... Não, em relação ao ofício mesmo, de ser diretor. Tá. Desafio. Eu acho que, assim, tem diretores que são mais técnicos, outros mais dirigem melhores, são melhores diretores de atores. Eu acho que duas coisas, assim, sabe, básicas. A primeira é entender, é saber exatamente o que quer, entender o que quer, entender o roteiro, entender o tom que você quer que os atores entreguem, entender a nuance da fotografia, entender, você entender o seu roteiro, entender o que você vai fazer, acho que é imprescindível. E segundo, é, é se dar bem no set, é se dar bem com a sua equipe, é entender as pessoas, ser empático, escutar muito, porque o cinema é uma arte coletiva, então muita coisa acontece ali no set, né? Você faz um scout técnico muito bom, você faz sei lá, um shooting board, um storyboard muito bom, enfim, se prepara para o roteiro, mas ali no set algumas coisas acontecem. Então, assim, escutar as pessoas, conversar com as pessoas, ser empático, ser humilde, entender o que está acontecendo com a sua equipe. Então, acho que é isso, assim, principalmente saber o que você quer, e segundo, enfim, tá muito coeso com a sua equipe, assim, sabe? Desde a maquinária elétrica até a preparação de elencos, atores, enfim, todo montagem, continuidade, enfim, equipe de direção. Acho que essas duas coisas são imprescindíveis. O resto que vier é lucro. E ser Eu sou um diretor bom diretor de aqui? elenco. Desculpa, eu te interrompi. Pode Não, falar. eu ia tentar dar uma aprofundada por ser diretor para você, né? E ser diretor aqui em Cuiabá, em Mato Grosso. Que Eu acho que fazer. Hum, pode, tem uma pode especificidade? falar, pode falar. Não, tô perguntando, tem Eu alguma acho que não, sim. especificidade? Não, eu acho que não. Assim, fazer cinema no Brasil é muito complicado. Em Mato Grosso é mais ainda, né? A gente não tem essa cultura do audiovisual aflorada, a gente não tem ainda o entendimento de que o cinema é um trabalho que gera emprego, gera imposto, né? É meio peculiar quando você fala que você trabalha com cinema. Sério, meu Deus, mas e aí? Você sobrevive disso? Como que é? Então ainda não é visto como, enfim, né? Como um trabalho normal que gera emprego, gera imposto, gera receita, né? E assim, eu acho que a gente está em busca, eu pelo menos, né? Eu trabalho com cinema sempre em busca da criação de uma identidade muito própria, né, que a gente tem. Acho que todo estado tem suas idiosincrasias, suas peculiaridades, sua cultura própria, mas e Mato Grosso é muito rico nisso, né? A gente tem 3 biomas, a gente tem uma cultura muito vasta, separada, a gente é um estado muito grande, do ponto de vista
de expansão, né, com poucas pessoas. Então a gente tem tanta coisa. Eu tinha um professor que falava, né, tu vendo o seu sertão, né? E o nosso sertão é o Cerrado, né? Uhum. Basicamente, claro que tem a Amazônia do Pantanal. Então, eu acho que a gente está em busca de uma criação de uma identidade muito única. A gente chama isso de uma forma clichê, né? O glocal, né? Trabalhar o local, mas com perspectiva global, né? Então, o meu cinema, a minha luta é isso, né? Para ir em busca disso, assim, sabe? Então, as peculiaridades, as especificidades, digamos assim, é o que a gente vive, né? Que a gente é diferente de qualquer outro país. A gente faz parte da Amazônia legal, mas ao mesmo tempo a gente é do centro-oeste, né? Tem soja, tem floresta amazônica, tem o cerrado, tem o Pantanal, então a gente tem muita coisa. Aqui em Cuiabá tem a cultura ribeirinha, tem a cultura indígena, enfim, é tanta coisa, então a gente é muito único nisso. Eu acho que tá, falta a gente conseguir fazer como o Pernambuco fez, né? O Pernambuco está fazendo bem. Eles vendem a cultura local de uma forma muito rica e um cinema super único, né? Muito legal essa questão da identidade. Eu concordo com você. Severino, nesse podcast, o nosso foco é a luz, né, Uhum. especificamente. A iluminação natural dos biomas, como você comentou, né, que é o Cerrado, o Pantanal e a Floresta Amazônica. Como você, é, pensando a luz enquanto essa informação, como você toma ela para construir a sua arte, o cinema? Como você utiliza a luz? Você pensa nela especificamente? Como que é? Como eu te falei, eu não sou um perito em luz, em fotografia, né? Eu tenho feeling, né? Eu entendo relativamente, mas eu sempre uso meus diretores de fotografias o máximo que eu posso, até para aprender também. Mas no geral, assim, é uma coisa que eu sempre peço e eu sempre trabalho nos roteiros, sempre nas discussões de pré-produção ou de entendimento dos filmes, tanto documentários quanto ficcionais, é que eu gosto muito da luz natural. Eu gosto de usar muito pouca luz artificial, né? Mesmo usando ela, eu gosto de usar em consonância com o que a gente tem naturalmente. Então, por exemplo, acabei de rodar um longa-metragem de ficção. Então, a gente usou muito pouquíssimas luzes artificiais, né? E eu gosto de usar a luz tungstênica, luz amarela, que dá um pouco de organicidade. Assim, eu gosto muito disso. E como a gente tem uma luz muito em alguns casos dura, outros casos forte, enfim, então a gente trabalha muito com rebatedores, a gente trabalha muito com filtros, com NDs nas lentes, né? A gente trabalha para minimizar. Mas no geral, quando a gente está rodando o cerrado, é uma luz específica, né? Então a gente trabalha de uma forma, no geral, quando a gente vai rodar na floresta, também é outra luz, e no Pantanal é outra luz, e dependendo da época também. Então se a gente vai rodar no nosso inverno, né? É inverno entre aspas, mas é o inverno, né? Na época, você percebe que o sol muda o ângulo, então você tem que pensar de outra forma, e a luz também não está tão dura. Você vem para seca agora, né, saindo do inverno, que tem muita fumaça, então você já tem ali uma outra perspectiva, né, muita fumaça, uma coisa mais difusa. Quando você roda com a chuva, né, você percebe que tem mais contraste, tá mais vivo. Então, assim, depende muito do local e da região que você usa, mas no geral eu gosto de usar a luz natural, o máximo possível, sabe? Essas circunstâncias que você comentou, elas interferem no seu processo criativo? Vamos supor, você está lá no set, aí você vê uma certa característica lá da luz, ou ela está refletindo muito, tal. Essa característica da luz naquele momento interfere no seu processo criativo, no que você está filmando ali? Você pensa se fala, olha, vamos aproveitar esse momento para gravar tal coisa, não sei. Assim, eu estou Não, viajando, entendi. mas ela interfere. Interfere, é assim, interfere, sim, deveria interferir mais. Por quê? Por quê? Não, porque, igual eu te falei, a gente tem, quando a gente tem um certo orçamento para um filme, a gente tem que realizar ele, a gente tem prazos a cumprir, né? De prestação de contas, geralmente são editais públicos, enfim, você tem que ter um certo respeito com o dinheiro público, né? Então você tem que cumprir os prazos, você tem que organizar em relação a isso. Certeza. Então a gente sempre para rodar, a gente pensa, bom, é um filme um pouco mais orgânico e tal, então a gente vai rodar isso com uma luz mais dura, a gente vai estar ali em julho, nessa período chuvoso e tal, então a característica dessa estética é essa. Então a gente eu já pensei o filme nessa característica. Às vezes não é possível, a gente tem que começar a rodar um pouquinho antes, tá chuvoso, às vezes é depois. Então o ideal seria a gente sempre rodar baseado no que a gente
programou e pensou lá atrás. Nem sempre é possível, né? Então a gente vai se adaptando. Isso significa que interfere sim no processo criativo. Então a gente sabe que a fotografia muda, a gente sabe que o que a gente tem de equipamento, o equipamento muda. Às vezes a gente não vai ter aquela, eu quero uma coisa mais seca, mais dura, mais, né? Então a gente tem que usar um pouquinho mais de luz artificial, né? HMI, ou qualquer outros refletores, qualquer outras lâmpadas que dê essa dureza na luz, que eu tinha pensado com o sol mais forte, mas não está com o sol tão mais forte. Então, isso interfere na técnica e no processo criativo, sim. E às vezes a gente não consegue, então você tem que adaptar um pouco. Ah, não, eu queria que o sentimento dessa cena fosse um pouco mais soft, digamos assim. Estou chutando um exemplo, né? E Sim. a gente está a gente não consegue deixar ele soft na luz natural, então a gente tenta adaptar artificialmente, baseado no que a gente quer, né? Eu sempre tento seguir o que eu pensei pro roteiro. Às vezes dá, às vezes não dá, mas a gente sempre segue o máximo possível, baseado na luz natural. E nem sempre, às vezes, artificializar fica tão orgânico, né? Por mais que a fotografia seja craque. Então, eu sempre tento tirar a luz ali, e às vezes dá, às vezes não dá. Enfim, né? Mas, no geral, interfere sim no processo criativo, sim, por essas nuances. Que legal. Ficou claro? Ficou sim. Eu queria tentar, assim, que você me desse alguns exemplos, né, de alguns trabalhos que você tenha executado, Uhum. quando nessa relação, por exemplo, entre a luz e o meio ambiente, a estética, sabe? Você consegue fazer essa relação de aproveitamento da luz quando se trata da estética? Se as suas histórias elas têm essa questão do meio ambiente que envolve também, a importância dessa estética do meio ambiente, essa relação dos seus trabalhos, como que funciona? Eu, deixa eu ver se eu entendi. Vou responder, você fala se eu respondi ou não, tá? Tá bom. Assim, como eu disse, assim, eu gosto de trabalhar com a organicidade, o mais natural possível. Então, eu trabalho menos com refletores e mais com rebatedores. Então, se a gente está numa externa, é, sei lá, no cerrado ou numa lavoura especificamente, eu procuro usar a luz que está ali, né? Então, eu procuro usar sempre uma luz mais baixa, ou no início da manhã, ou no final da tarde, então, para ter aquilo, né? Que a gente tem um poder de luminância muito grande, mas ao mesmo tempo ela é relativamente soft. Então eu gosto das luzes mais baixas, não a luz dura, né, de meio-dia ou desse período. Então ela interfere nisso, porque eu vou usar menos equipamentos e ela me dá uma nuance muito bonita, assim, sabe? Porque é natural, você percebe isso, né? Você não tem que compensar com outra coisa. Então, eu até brinco, né? Eu adoro filmes subexpostos, onde você tem uma luz vinda no contra e você não precisa compensar o rosto da pessoa para eu ver bem o rosto. Eu deixo o rosto escuro, né? Nessa perspectiva. Então, ela ajuda na estética que eu escolhi para os meus projetos, que eu gosto naturalmente, eu prefiro. Eu tenho uma linguagem mais. Eu venho do documentário, eu tenho uma linguagem mais documental. Mesmo nas ficções, eu tento deixar uma coisa mais documental. A câmera um pouco sempre em movimento, respirando. Uhum. Eu gosto pouco de tractando, assim, de movimentos lisos, traveling, dolly, enfim, gruas, né? Então eu prefiro uma coisa sempre mais orgânica. Eu chamo de orgânico, né? Que é a coisa meio respirando, a coisa meio viva, as luzes mais não tão corretinhas, tão organizadas, ela é mais subexposta, ela é um pouco mais suja. Eu gosto dessa linguagem. E aí isso interfere diretamente porque a nossa luz ela ajuda muito nisso, né? Eu acho que você falando com o Biz, ele te deu tecnicamente ele te explicou melhor como é que é a Ele nossa luz, mas ela é comentou. uma luz muito Aham. forte, muito dura, muito ampla, né? Sim. Você tem que diminuir o diafragma, você tem que diminuir isso, você tem que organizar tudo. Então, as lentes são geralmente, você vai filmar de dia, são lentes mais escuras, né? Porque a incidência é muito forte. Então, quanto mais a gente usar isso de uma forma natural, para mim soa mais natural o que eu estou propondo para a tela, Uhum. entendeu? Certo. Respondi? Não sei, vai falando aí, Sim, depois eu é me exatamente perco na. isso, essa relação mesmo da construção do filme dos Uhum. laços, né? Às vezes você pensa assim, não, eu quero aquela estética e aí automaticamente já vem a luz, né? Outra curiosidade também é a relação da luz natural e a caracterização dos personagens.
Como que você vê, né, esses personagens nessa luz, dentro desse ambiente? Se você já criou algum personagem pensando em utilizar ele por conta da própria luz, dessa característica que nós temos aqui. Como a gente tem uma luz muito característica, a gente vive aqui há muitos anos, né? Então a gente entende muito bem o que a gente vai encontrar. De vez em quando você tem alguns precalços. Eu rodei o Chumbo mesmo, um documentário que foi na comunidade quilombola do Chumbo, aqui em Papoconé. Uhum. E eu, desde o início, a gente levou pouquíssima luz artificial, né? Levou luz quente, que a gente chama de luz de tungstênio, né? Aqui. E aí a gente viu na meteorologia que poderia esfriar, tinha uma porcentagem. Falou, bom, não tem como mudar o prazo. Chegou lá, a semana que a gente ficou, esfriou. Frio, 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 ou seja, mudou completamente o que a gente queria. Aí a gente fez o quê? Um documentário, a gente assumiu o frio, né? E falou, vamos embora, é isso. E aí as meninas de roupa, de blusa. E aí, internamente, quando a gente podia, a gente esquentava um pouquinho a luz, para tentar chegar ali um pouquinho. Mas a gente assumiu uma estética que não era a que a gente queria. Mas acabou que funcionou muito bem, né? A gente misturou um pouco da secura do frio com a poeira, né? E acabou dando esse aspecto que a gente queria, que é o aspecto da própria comunidade, né? A gente queria, porque às vezes você não consegue em tela, assim, não, vamos mostrar o que é real. Mostrar o que é real nem sempre é só abrir a câmera, né? Então você precisa dar algum de luz, tal, porque na tela muda a perspectiva. Então, às vezes, o que você precisa mostrar, você quer vender como realidade, como naturalidade, você precisa fazer alguns truques na tela, porque enfim, você tem todo um prato de lente ali que pode mudar. Então a gente conseguiu dar esse ar de secura, de poeira, com alguns truquezinhos assim, mas no geral para vender a realidade da comunidade. Agora, nesse longa que a gente estava fazendo, assim, a gente, enfim, é um filme do Cerrado, um filme quente, um filme, né? E a gente começou a gravar de madrugada, a gente viu e falava, vai esfriar de madrugada. Só que já tinha 100 pessoas organizadas no set, já tinha tudo pronto, os atores, tudo, tinha como mudar. E a gente chegou, foi a madrugada mais fria, assim, de anos aqui em Cuiabá. Foi chuva, neblina, frio, frio, frio na beira da lagoa, assim. Falei, Maria. Aí a Caramba, gente ali mesmo, não, cara, vamos assumir o aqui. tudo. Aí a gente falou assim, cara, a gente queria um pôr do sol, esquece o pôr do sol, tava fechado mesmo. Ele falou, cara, vamos assumir o frio. Então ali a gente já mudou, as lentes que a gente tinha já eram suficientes, eram noturnas, eram lentes mais claras. Mas assim, a gente mudou a perspectiva e assumimos o frio, usamos a luz artificial, um pouco mais de luz artificial, para chamar o frio para falar, não, é isso que a gente tem, é essa estética, então vamos assumir. Então a gente mudou a concepção ali, adaptada, porque a gente não teria um pôr do sol, a gente teria uma luz mais limpa, a gente tinha neblina, a gente tinha chuva, então tudo era mais pesado. Então usamos mais luz, né, mais luz quente, misturando um pouco de luz fria, para deixar a coisa mais difusa, para não ficar aquela luz dura. Enfim, então a gente adaptou a luz que a gente tinha para a realidade que a gente tinha. Não era o que. Enfim, acabou funcionando muito bem a cena, assim, sabe? A gente teve um contraste dia e noite assim, interessante. É muito caro para mim essa discussão entre o que é o natural, o real, né, e o artificial. Então é muito bacana você ter comentado sobre isso. E aí eu já te pergunto, né? Você comentou que vocês levam alguns equipamentos para os lugares. Qual é o equipamento que para você não pode faltar no set de gravação, que é seu fiel escudeiro, assim? Em relação à luz, É isso. meu equipamento é o roteiro, ou o shortboard. Esse esse é meu equipamento que eu levo, assim, sabe? Mas aí depende muito. Tem um fotógrafo muito craque, chama Lula Carvalho, ele fala, o que não pode faltar para mim é um par 64, né? Que são luzinhas de tungstênio, pequenas e tal. Eu acho que cada set, cada cena pede a sua luz, né? Geralmente num filme longo agora, a gente tem um caminhão de luz, né? Um caminhão mesmo, literalmente, assim, lotado de luz. Você já vai preparado para isso. Se esfria, se esquenta, você tem a estética planejada, pensada, mas você está ali para. Então, acho que essa pergunta tem que ser feita para o diretor de fotografia. O que é essencial para ele? Eu acho que cada um não vai ter uma resposta muito específica, não, né? O Bis também gosta de trabalhar essa coisa mais natural, mas Cabeça, na verdade. é, O é, principal equipamento é você com as suas próprias ideias, né? assim, para mim como diretor, sim, né? Eu preciso do meu roteiro, meu shortboard para acompanhar ali, enfim, e com a coragem de entender que vai ser complicado, mas que no final das contas dá certo. Quanto a equipamento, não posso te falar, né? Acho que cada diretor de fotografia tem
E cada cena, cada pede uma necessidade. Então, acho que não tem uma coisa obrigatória, né? Só esse o Lula Carvalho que brinca, né? Não, o meu tá no porta-malas do meu carro, é um par 64, independente, que ele vai sempre te ajudar. É Então, interessante isso aí. Tá bom. E vamos lá. Em ambientes internos, qual que é o desafio de usar a luz natural aqui nos ambientes internos? Que nos ambientes externos nós temos aí tudo, né? Mas e nos internos, qual que é a relação? Como que você pensa? a gente sempre tenta pensar, quando a gente fazer, buscar, na pré-produção, buscar locações, né? A gente chama de tech scout, que é a busca técnica pelas locações. Eu sempre tento, junto com o diretor de fotografia, buscar espaços que tenham muita entrada de luz natural. Janelas grandes, com telhado de vidro, com portas maiores. Eu sempre tento para eu usar o mínimo possível de luz artificial. A busca é sempre essa. Mas às vezes você consegue, às vezes não, né? A gente rodou agora um set muito legal, que era a casa, uma das casas principais. A gente achou uma varanda que era meio fechada, mas ela tinha ela era toda aberta, só com a parede assim. Então a gente adaptou a varanda para casa. Então fogão foi ali, então a gente meio que adaptou, que tinha muita entrada de luz. Então você usou pouquíssima luz, luz quente ou luz fria, enfim, luz de lâmpada mesmo, né? Então a busca é sempre essa, mas internamente não tem jeito, né? Você tem que compensar, você tem que jogar, você tem que criar um recorte que, para que, enfim, para o que você veja na tela fique bonito, né? Fique, você consiga vender aquele conceito que você passou. Então, assim, é uma coisa mais dramática, né? Você esquenta um pouquinho mais, tira um pouquinho mais de luz, deixa mais, se é uma coisa mais comédia, você ilumina um pouquinho mais. Então, internamente você tem que jogar, você tem que equilibrar, mas mesmo assim, a minha busca sempre é que tenha muita entrada de luz natural para a gente ter. Porque e o mais natural possível, né? Se você. Eu não gosto muito, é uma perspectiva pessoal. Sabe, essas, quando você entra numa sala, você vê um monte de abajur ligado, né? Oh, meu Deus, quem na vida ligaria tanto abajur assim? Né? Ou você tá passando numa varanda ou em algum lugar assim, não tem luz vinda de lugar nenhum, né? Aquela luz, você percebe que é uma luz fake. Então eu sempre gosto de achar um backlight ou um ponto de referência onde aquela luz pode. Eu posso, por exemplo, a gente estava gravando, eu precisava no quintal da casa, eu precisava que fosse mais iluminado, eu precisava ver algumas cenas acontecendo. Então eu falei assim, cara, vamos achar um poste aqui e fingir que essa luz vem do poste. Não joga ela aleatória. Então eu sempre gosto de ter os pontos de referência para que aquela luz seja muito naturalista. Mesmo, não, estamos no mato, não tem luz. Então vamos fingir que a lua está cheia e vamos jogar uma luz vinda da lua, a luz da lua. Então aquela luz tem que representar a lua. Então, assim, eu gosto desse sentimento de naturalidade, por mais que ela não seja, para você olhar e falar, não, mesmo que ele não entende, mas quem assiste fala assim, eu gosto. Aí eu entendi, aquela luz, se existe uma luz vinda, aquela luz vem de tal lugar, vem da varanda, vem do carro. A gente filmou uma cena muito legal de um diálogo de duas pessoas na beira dessa lagoa, e aí a gente não tinha luz, eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, a gente pensou antes, né, a luz vai ser a luz do carro. Ele parou o carro, deixou a luz acesa e ali eles conversam. Então, existe uma luz ali. Claro, você compensou de outras formas, mas a luz principal, a luz chave, né? Ela vem dali. Então, aquilo já te dá uma naturalidade que você compreende. Então, a minha busca é sempre essa: achar pontos de luz que me tragam naturalidade, assim, sabe? Fala, não, essa luz existe e vem de algum lugar. É incrível. Essa é uma ideia também que vem da pintura, né? Se nós formos investigar. É muito A interessante. base é, É a a base é, né? justificativa, né? Se Que todo é diretor de o fotografia estuda, Bernabéu cara, que o Werber é, utilizava essa ideia ali nos quadros dele, né? é o Enfim. Caravaggio, né? Assim, todo diretor de fotografia estuda Caravaggio, porque, né, enfim, é barroco, né? Enfim, mas acho que a luz barroca, a forma das pinturas barrocas, e as impressionistas também, né? Principalmente, né? Esse trabalho de incidência de luz e tal. Então, a pintura enfim, não só a pintura com a fotografia em si, né? E Ela é um baita quais caso são as principais referências, assim, que você se inspira? Você fala, nossa, me inspiro neste de, trabalho. de De fotografia. isso, de fotografia. Pintura em relação, eu gosto muito do Velázquez, né? Eu gosto muito do Caravaggio, eu gosto dos impressionistas também, principalmente o Monet, enfim. É, é, Aí não tem a ver com fotografia especificamente, né? Mas enfim, aí os modernistas também me agradam muito. Mas em fotografia, é clichê também, mas o Sebastião Salgado, a forma que ele, né?
É, apesar de ser preto e branco, né, que eu acho mais lindo ainda, ele tem uma noção de luz e profundidade, assim, e principalmente ele traz a... É porque eu acho que no final das contas, a estética, você acaba achando uma linguagem própria sua, mas no final é o que você conta ali, né, sim. as Eu histórias que você conta contexto. através daquilo. É o contexto. Então, o contexto me agrada muito, então esses caras são muito incríveis para mim. Maravilha. Severino, muito obrigado pelas suas ideias e comentários sobre a luz natural na produção de cinema e audiovisual. Para fechar a nossa conversa, tenho duas questões mais gerais. Vou perguntar um pouquinho ali sobre como foi o seu trabalho, o seu processo de trabalho durante a pandemia e agora, depois, né, pós-pandemia. Como que foi? Só para a gente ter Aham. esse olhar. Foi complicado como para todo mundo, né? Assim, como eu enfim, eu trabalho com roteiro, é uma coisa que eu já estou muito acostumado o home office, né? Ficar em casa, assim, né? Assim, então foi um período de preparação e de organização dos próximos projetos, né? Acreditando que ela iria acabar logo, acho que como todo mundo, assim, sabe? É claro que você minimiza um monte de coisa, né? Enfim, a receita cai, né? É porque você para, porque assim, mais que a gente precisa, eu trabalho com cinema, mas eu faço trabalhos publicitários também, eu escrevo, crio, então diminui todo o mercado e você acaba diminuindo também o processo de trabalho. Mas foi um período enfim, acho que foi um período difícil, complicadíssimo para todo mundo, principalmente no Brasil, né, que morreram 700 mil pessoas, mas ao mesmo tempo, tentando ver o lado positivo, disso, né, foi um período de você se perceber mais a família, né? Perceber as necessidades reais, né? Essa iminência da morte, essa iminência do desastre, te faz valorizar e várias outras coisas. Então, me fez pensar, pela perspectiva de trabalho, o que eu queria de fato na minha vida, né? Que tipo de trabalho eu queria propor, né? A relação com a família, a relação com si só. Então, acaba sendo, foi uma terapia forçada ali, né? Infelizmente. Mas, e pós-pandemia, nesse sentido, foi interessante porque eu já vim com outra cabeça, né? Um ano de terapia, né? Forçado ali. Então você já vem mais preparado, mais maduro, com outras perspectivas, propondo outros tipos de projetos. Então foi um período horrível, mas que tentando trazer esse pessimismo, né? Esse otimismo. Eu brinco isso, né? Que o pessimista fala que a gente já chegou no fundo do poço, né? O otimista fala que não, que a gente pode ir mais fundo. Então é meio nessa cabeça. Então foi meio isso, assim. A gente saiu vivo, né? Então a gente está no lucro. Agora é dar valor no que tem que se dar valor mesmo. Quais são as suas expectativas, a sua perspectiva para os próximos anos aqui no cinema mato-grossense? Como que você vê? Ah, com esse governo federal maravilhosa, assim, sabe? A gente vai voltar, já tem muitos editais sendo lançados nacionais, vão vir dois editais, um estadual e um municipal agora também, com muita grana, com muito investimento, né, para que se produza localmente. Esse período foi um período de crescimento, então a gente já está um pouco mais maduro, né? Costumo dizer que a gente está engateando ainda, mas a gente já está quase levantando para caminhar, né, no cinema mato-grossense. Então, eu vejo com muito bons olhos. Muita produção acontecendo, muitas curtas-metragens, muita gente aprendendo a fazer, a gente inclusive, né? Então eu estou muito otimista, assim, sabe? Muito esperançoso de que a gente vai ter uma leva. Acho que até o final desse governo atual, Mato Grosso vai dar um salto. E eu espero que a gente consiga já apontar essa identidade nossa, né? Da forma que a gente quer, não só na estética com a luz, mas no conceito, nas narrativas, né? Então, estou bem otimista, viu? Que massa, que legal. O que eu não te perguntei e você gostaria de dizer ao final da nossa conversa? Deixa eu ver. Não, acho que tá tudo certo. Acho que a gente falou de um pouco de tudo, assim, sabe? Não, não vejo nada que a gente não tenha falado, não. Se eu lembrar, eu te mando um áudio. Tá bom. Só uma última coisa que eu fiquei curiosa aqui. Dos seus trabalhos, assim, sabe, que você realizou nos últimos tempos. Tem uma memória, eu gostaria que você me descrevesse, assim, uma imagem que tenha te marcado, assim, uma estética que você olhou, falou, meu Deus, foi eu que fiz isso, foi a minha equipe que fez isso, né?
Ah, Uma memória de uma imagem bonita, de um filme seu, assim. tá. Gostaria que você me descrevesse. Eu acabei de rodar um longa-metragem de ficção chamado Memória de Elefante. Então, eu trabalhei com muitas memórias agora. Eu cada filme eu tenho alguns em particular, assim, mas eu acabei, vou falar do último, né, que tá mais fresco na memória, assim, que a gente filmou muito ali nos paredões de Chapada. E por mais clichê que seja, por mais básico que seja, é muito bonito, né? Chapada é muito incrível. Essa mistura de Cerrado com Paredões, então a gente passa sempre lá e não olha. Então, rodando lá, quando a gente chutou com a lente específica, com os atores, a gente percebeu aquela infinidade, né? As paredões com os vales, com os ipês todos aflorados, assim, foi uma coisa que me chamou, porque eu falei, nossa, eu vivo aqui e não dou tão valor. Então, eu fiquei um tempo ali contemplando antes de rodar, assim, falei, aquilo sempre mexe muito comigo, assim, Chapada sempre mexe bastante comigo, assim, sabe? Como que estava, assim? Qual que era o período do dia? Tava, geralmente era mais final do dia, Aham. né? Assim, meio da tarde para final da tarde. E tava começando, ainda não tava pegando fumaça ainda, agora tá bem esfumaçado, mas tava começando, você percebia no horizonte, porque assim, o horizonte de Chapada é azul, né? Então Hum. você percebia aquela fumaça meio azulada, assim, mas você ainda tinha o contraste dos ipês ainda bem marcantes, né? E a gente brinca que quando a gente rodou de drone, a gente subiu o drone, parecia um paralaxe, né? Parecia uma recorte que se movia, assim, sabe? Então essa camada de cores e de nuances, né? É meio surreal, assim. Eu fico olhando e falo, nossa, a gente nunca consegue representar o que a gente vê, né? Mas aquilo sempre me chama bastante atenção. Eu tô ansiosa para ver essa imagem aí. Tá lá com certeza. Pois é, né? A gente cria uma expectativa enorme, você olha e fala assim, isso aí, né? Não, para mim significou alguma coisa, para outras pessoas às vezes não significa. Mas eu sempre acho bonito, assim, sabe? Me chama Que bastante atenção. legal. Eu já sou sua fã já, então com certeza vou estar Pô, lá para legal. assistir. Pô, É isso, Severino. massa, massa, massa. Maravilhoso conversar contigo. Espero te encontrar aí nos sets da vida. Vou estar seguindo o Peter Vamos, aí na hora que eu finalizar a etapa do doutorado. vamos combinar, olha. Quando o Peter vier aí, vamos trocar uma ideia. Chamar todo mundo para trocar uma ideia, um café. Maravilha. Ó, obrigadão. E Eu que agradeço, Priscila. Bom trabalho, boa tese. Acho que, enfim, baita trabalho que você está fazendo. Parabéns. É muito legal sempre botar em ênfase o cinema, o audiovisual de alguma forma em Mato Grosso. Independente do tema, mas é a luz, que é uma coisa tão peculiar, tão nossa, tão única, né? E acho que é muito original esse trabalho. Então, parabéns e não tenho dúvida, vai dar muito certo. não, obrigada. Estamos aí. Valeu mesmo pela Tchau, beijão. participação. Tchau, tchau. Obrigado.